Olá, meus amigos, meus irmãos, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Quero mais uma vez compartilhar algo sobre a palavra de Deus com você. Quero hoje falar um pouquinho dos benefícios da graça de Deus. E para isso eu quero usar um texto que está lá em Tito, capítulo de número 2, do versículo 11 ao 14, e diz assim o texto: Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Bom, óbvio que aqui não estão contidos todos os benefícios da graça de Deus que a palavra inteira nos mostra, mas alguns aqui a gente consegue identificar. E o primeiro aqui que eu posso falar já no versículo 11, porque a graça trouxe salvação para todos os homens. E quando Paulo fala todos os homens, ele está falando todos os homens, está falando que isso está disponível a toda a humanidade, a qualquer ser humano. No versículo 12, a graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. E quando Paulo fala que a graça ensina, ensinar talvez seja que dar condição de identificar e condição de não praticar essas coisas, E a graça também nos ensina a viver de maneira sóbria, que é de maneira sensata, de maneira justa e de maneira piedosa no presente mundo, ou seja, a graça nos ensina a viver aqui nesse mundo, exercendo boa conduta, Só que apesar de a graça nos ensinar a ter uma boa conduta neste mundo presente, no versículo 13, a Bíblia vai dizer que a graça nos ensina a guardar uma bem-aventurada esperança, que não é desse mundo. A gente vive de boa conduta nesse mundo, porém aguardando algo que não é desse mundo. Porque não é algo que é político, não é algo que é financeiro e não é algo que é humano. Mas é o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo para buscar a sua igreja, para arrebatar os seus salvos, para buscar aqueles que serviram a Ele, que se sujeitaram ao senhorio de Cristo através da graça que foi disponibilizada, e eles vão ser salvos e estarão para sempre com o Senhor aonde Ele estiver. Esse mesmo Jesus Cristo que vai vir, diz o versículo 4, que foi Ele mesmo que se deu a si por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. E quando Paulo fala de iniquidade, eu me recordo de Isaías 59:2, que o texto diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, ou seja, Jesus nos remiu de toda a iniquidade, ou seja, Jesus nos retirou toda a iniquidade, nos retirou toda a separação que tínhamos com Deus, e não só fez isso, mas purificou um povo todo seu, zeloso de boas obras. E quando o texto fala que ele retira toda a iniquidade para que tenha um povo todo seu, isso quer dizer que ele retirou todo o impedimento para que não haja impedimento, retirou toda a separação para que não haja separação e que possamos ser um povo exclusivamente de Deus. Bom, no final ele diz que também é um povo zeloso de boas obras. Isso não quer dizer que nós somos salvos pelas obras, mas que somos salvos pela fé, pela graça mediante a fé. Isso não vem de obras, porém ao ter contato com a graça de Deus, isso nos proporciona uma mudança de vida, proporciona observar o que estava errado de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, e isso faz com que sejamos pessoas zelosas de boas obras, porque entendemos qual é a vontade de Deus. Pois bem, dentre esses benefícios aqui que a graça nos proporciona, eu quero destacar dois, que talvez seja um convite ou um alerta para você. Eu quero falar sobre a salvação para todos os homens e a bem-aventurada esperança. E Paulo diz que a graça trouxe salvação para todos os homens. E quando Paulo fala todos os homens, ele está falando que essa salvação está disponível para todo e qualquer ser humano, independente do que fez, do que faz, do que fez há 1 minuto, há 2, há 3 horas, há 4 dias, há 2 anos, não importa. Essa salvação está disponível por meio da graça mediante a fé. E quando a gente lê as Escrituras, a gente vê que essa é a vontade de Deus, salvação de todos os homens. É o que diz em 1 Timóteo 2,4, porque essa é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade,
E o próprio versículo mais conhecido da Bíblia, provavelmente, João 3,16, nos relata isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aí existe a pré-disposição, o pré-requisito de nele crer. E nele crer é muito mais profundo do que apenas saber que ele existe. Essa sim é a vontade de Deus, que todos sejam salvos. Entretanto, não é todo mundo que vai ser salvo, porque isso depende da sujeição à graça por meio da fé, de mudança de vida. E às vezes a gente acaba escutando, mas todos os caminhos levam a Deus, ou até mesmo uma ideia universalista de que no fim de tudo todo mundo será salvo. Isso é mentira, isso não ocorrerá, porque a Bíblia fala que só existe um caminho. O próprio Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus falando dele mesmo, ou seja, ninguém vem ao Pai sem passar por Jesus. Ninguém vem ao Pai sem se sujeitar à graça e ser justificado pela fé em Cristo Jesus. Pois bem, existe salvação. Essa salvação está disponível. Existe salvação. E além dessa salvação, a graça nos traz uma bem-aventurada esperança. E essa bem-aventurada esperança é aguardar a volta de Cristo para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que são salvos em Cristo. E Jesus mesmo nos deu essa promessa em diversas passagens da Bíblia. João 14, Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele mesmo que disse que virá outra vez para nos buscar e que nós estaremos para sempre com ele aonde ele estiver. Isso se consumou na cruz do Calvário, com a sua morte e sua obra na cruz do Calvário, porém, Jesus não está mais morto numa cruz do Calvário. Jesus não está mais no sepulcro, Jesus não está mais no túmulo. E a palavra mesmo vai nos dizer em Lucas 24, versículos 5 e 6, que aquelas mulheres ao terceiro dia foram visitar o túmulo de Jesus, e quando chegaram lá, a pedra que tapava o túmulo estava removida, e quando elas entraram no túmulo de Jesus, ele não estava mais lá. E se apresentaram a ela dois varões vestidos de branco, dizendo, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele ressurgiu, não está mais ali. E porque ele vive, podemos ter essa bem-aventurada esperança de que ele voltará para nos buscar, para ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo diz isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Ele diz que fala algumas coisas para que a gente não se entristeça, como os que não têm esperança, porque os que morreram em Cristo precederão os que estão vivos, eles serão ressuscitados, encontrarão o Senhor nos ares, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e seremos arrebatados. Estaremos para sempre com o Senhor. E porque Jesus ressuscitou, existe esperança. Existe sim esperança, existe salvação. E muitas pessoas não têm esperança, muitas pessoas vivem para si mesmo, muitas pessoas vivem de maneira que querem aproveitar as concupiscências mundanas, as vontades de sua carne, querem fazer isso achando que não haverá consequência ou que não acontecerá nada depois de suas mortes físicas, mas sim acontecerá. Existe algo muito melhor e muito maior do que somente essa vida terrena e passageira. Existe algo eterno que Deus preparou para nós. E nós estaremos para sempre com Ele se nos sujeitarmos à sua vontade, se nos sujeitarmos à graça e sermos justificados por meio da nossa fé em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz em Hebreus 3, versículo 15, que se ainda hoje ouvirdes a minha voz, ou seja, ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, mas creia, existe salvação, existe esperança, existe algo muito melhor e muito maior. E a própria palavra de Deus nos diz isso em Apocalipse 21, no versículo 4, que naquele lugar, onde estaremos para sempre com Jesus, Ele enxugará de nós toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, mas se farão novas todas as coisas, porque aquele que está assentado no trono disse que fará novas todas as coisas. Existe uma esperança, existe algo muito melhor do que essa vida passageira. Creia nisso, se submeta a isso, se submeta à graça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. E você terá sua vida transformada.
e será participante da salvação e aguardar ansiosamente a bem-aventurada esperança, que é o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, para buscar os seus, buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja e nos levar para um lugar onde estaremos para sempre com o Senhor, aonde Ele estiver. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.